Paulette, boa noite. Muita paz. Seja bem-vinda. Obrigado. Alice, boa noite. Seja bem-vinda. Obrigado, Alice. Que Jesus nos abençoe. Vamos lá. Já vamos fazer a nossa introdução do temário de hoje, na sequência dos capítulos, lembrando sempre que nós estamos lidando com uma obra muito técnica. Percebeu, né? Estou cheio de implementos aqui de tentar ver se eu seguro a barra, mas estou segurando, tá dando para segurar. Embora essa noite, confesso que eu não dormi, por causa da tosse. Mas eu estou preparado aqui, preparado, em nome do Cristo, para poder vencer essas dificuldades normais, né? Nós estamos vivendo um período pós-pandemia, toda a minha família teve a tal de Covid, e eu não sei se já tive, se eu ainda vou ter, se nunca terei, não sei. Tem que estar com cuidado, né? Mas estou bem, entusiasmado. Obrigado, Thales, muitíssimo obrigado mesmo pelo carinho. Mas vamos lá, nós vamos conhecer hoje os médios que vão ser analisados, que estão sendo analisados com o psicoscópio. E como eu disse, é verdade, Paulette. Como eu disse, essa obra é uma obra técnica, é uma obra que tem muitas... Obrigado, tá? Com certeza vamos vencer isso daí. É natural, eu tive algumas gripes, eu sou muito difícil pegar gripe, mas dessa vez pegou firme mesmo. Mas vamos lá, continuando, nós vamos conhecer quem trabalha nesse grupo mediúnico, que é um grupo padrão do qual estão sendo utilizado o psicoscópio. Conhecemos o psicoscópio, que tem o potencial, e nós vamos conhecer um pouquinho mais hoje também, de analisar os nossos estados mentais. E ele chegou perto de um dos companheiros encarnados, que era o diretor do trabalho, e apresentou como sendo Raul Silva, que é o dirigente do trabalho mediúnico. Característica dele: o Raul ele consegue equilibrar o grupo que ele dirige, né? Porque é uma pessoa muito compreensiva, então ele chama de uma onda de compreensão, de boa vontade, que lhe é característica. Ele é instrumento fiel dos benfeitores desencarnados, que ele identifica na mente um espelho cristalino retratando-lhe as instruções. Ele capta muito bem as mensagens dos mentores e dos benfeitores desencarnados e consegue identificar na mente dele todo esse potencial de retratação, de reflexo das instruções que de lá são emitidas. Logo após, caminhou na direção de uma senhora muito jovem e, designando essa jovem, eis a nossa irmã Eugênia. Então temos o Raul e temos agora a Eugênia, médium de grande docilidade, que promete brilhante futuro na expansão do bem. Então é uma outra personagem do grupo mediúnico. Ela tem uma capacidade de transmissão muito grande, coopera com eficiência e auxilia-nos bastante, sobretudo os desencarnados sofredores.
Deixa eu beber um pouquinho de água. Intuição clara, aliada a uma distinção moral, ela tem a vantagem de conservar-se consciente durante os processos psicofônicos e psicográficos nos serviços de intercâmbio e beneficia bastante essa consciência dela a ação dos espíritos. Quase rente, ele parou à esquerda de um rapaz de seus 30 anos presumíveis e informou: aqui nós temos um outro irmão, que é o Anélio Araújo. Então ele está apresentando os médios do grupo, né? Temos o Raul, a Eugênio, o Anélio agora, e esse Anélio ele vem conquistando um gradativo progresso na clarividência, na clareaudiência e na psicografia. Em seguida, abeirou-se de um cavalheiro simpático e apresentou agora, além do Anélio, o Antônio Castro, um outro membro deste grupo, é um moço bem intencionado, ele tem valiosas possibilidades na atividade de pé, ele é sonâmbulo, ele tem a chamada mediunidade de desdobramento, no entanto, de uma passividade que nos requer grande vigilância. É o único do grupo que ainda não tem toda a disciplina necessária. É um bom médium, desdobra-se com facilidade, levando a efeito preciosas tarefas de cooperação conosco, mas ainda necessita de maiores estudos e mais amplas experiências para expressar-se com segurança acerca das próprias observações enquanto em processo de desdobramento. Por vezes, desdobrado, fora da matéria, densa, a maneira de uma criança, ele se comporta comprometendo, inclusive, a nossa ação. Ele não tem controle. Quando ele empresta o veículo a entidades dementes, sofredoras, reclama-nos cautela, porquanto quase sempre deixa o corpo à mercê dos comunicantes. Também acontece em alguns grupos mediúnicos, de psicofônicos, que não têm o maior controle dos processos fenomênicos, ou seja, permitam com que o espírito fale o que quer, faça o que quer, não tem o controle, inclusive, dos movimentos do corpo, muitas vezes empurra a mesa, empurra a cadeira, fica num desequilíbrio muito grande, deixando o corpo à mercê dos comunicantes. Esse médium requer muito mais vigilância da espiritualidade superior, porque é um médium que está na sua imaturidade, ele não tem, como disse, maior controle, né, sobre o seu corpo físico durante o intercâmbio. Quando lhe compete o dever de ajudar-nos na contenção dos espíritos, quando um psicofônico ele está em processo de transe mediúnico, ele precisa auxiliar na contenção das expansões psicológicas de um espírito doente. Ele não pode fazer tudo que o espírito doente está fazendo, ou de agressividade, com palavras baixas, de baixo calão, ferindo os outros, xingando os outros e tal. E eu vi grupos mediúnicos médios nessas condições, infelizmente. Por mais que nós falássemos, eles não se controlavam. Chega um momento que nós temos que pedir aos médios para se afastarem, para fazer um estudo mais profundo da doutrina e da mediunidade, para depois estar em uma mesa mediúnica, para poder ter mais capacidade de controle durante o transe mediúnico. Porque o dever do médium é ajudar nessa contenção durante a psicofonia, para que a tentativa de fraternidade, de legítimo auxílio da espiritualidade, não traga, inclusive, para ele próprio prejuízo ao corpo físico dele. Mas isso não quer dizer que o médium não seja um bom médium, mas ele precisa botar na cabeça que ele precisa manter o controle, ele precisa manter o limite do espírito doente durante a psicofonia. Aí apresentou agora uma outra personagem, além do Raul e o Antônio Castro, agora a Celina. Essa aqui talvez, se não a mais importante figura desse grupo. Essa Celina não teve vida fácil, é uma viúva, devotada à companheira, já atravessou mais de 50 anos de vida,
e vem conquistando significativas vitórias em suas batalhas morais. Viúva há quase 20 anos, dedicou-se aos filhos com admirável denodo, varando estradas espinhosas e dias escuros de renúncia, de sacrifício. Suportou heroicamente o assédio de compactas legiões de ignorância e de miséria, que lhes rodeavam o esposo com quem se consorciara em tarefa de sacrifício. Existem casamentos de sacrifício mesmo. Casamento de sacrifício acontece quando um dos cônjuges renuncia ao máximo ao nível do sacrifício para tentar ajudar o companheiro ou a companheira moralmente bastante limitado. E ela casou com o esposo bastante desequilibrado, perturbado, ele estava apertamente obsediado por compactas legiões de espíritos ignorantes e maus, e ela suportou isso. Está viúva há 20 anos. Conheceu de perto a perseguição dos obsessores, mas ela não se rendia. Lutou por muitos anos para atender de modo irrepreensível as obrigações que o mundo lhe assinalava. Purificou as faculdades medianímicas, aperfeiçoando-as nas chamas do sofrimento moral. Como se aprimoram as peças de ferro sob a ação do fogo, isso daí faz uma comparação aqui, de que o aperfeiçoamento das condições mediúnicas dela se deu nas chamas do sofrimento moral com o marido, com o esposo obsidiado que era. Ela não é uma simples médium de fenômenos psíquicos, não. Ela é uma abnegada servidora na construção de valores do espírito. Não teve facilidade na vida dela. Ela tem a clarividência, a clareaudiência, a psicofonia, o desdobramento. A mesma coisa que o Antônio Carter, ela também tem o desdobramento. São estados em que ingressa na mesma espontaneidade em que ela respira. Ela tem a mediunidade perfeita, no sentido de é muito espontânea a mediunidade na irmã Celina. Guardando noção de suas responsabilidades e representando, por isso, uma valiosa colaboradora de nossas realizações aqui do grupo, ela é esforçada, humilde, encontrou na plantação do amor fraternal a sua maior alegria. E, compartilhando o tempo entre as obrigações e os estudos edificantes da doutrina espírita, transformou-se num acumulador espiritual de energias benéficas. Então, ela, fazendo exatamente as suas obrigações como mãe viúva, 20 anos viúva, as suas obrigações da vida social, mas não perdendo o foco do estudo edificante, ela foi sendo o que ele chama tanto quanto gerador de energias benéficas, como também acumuladora de energias benéficas. Ela vai acumulando como um verdadeiro, como um capacitor, né? Vai se capacitando com as energias para fazer a distribuição, ou um condensador mesmo, né? Como acumulador espiritual, um condensador de energias benéficas, do qual, pela prática dela, vai acumulando, é uma reserva extraordinária de energias que a pessoa vai adquirindo quando ela cumpre as suas obrigações. Realmente, ao lado da irmã sob nossa vista, fruíamos deliciosa sensação de paz e reconforto. Por quê? Porque ela era acumuladora de energia radiante de bondade. Quando você se aproxima de uma pessoa que vive com dignidade o bem, o belo, o bom, a harmonia, a honestidade, a dignidade, o sacrifício, todos os sofrimentos por qual ela passou, ela acumula energia. E esse acúmulo de energia faz com que, onde ela passe, por onde ela estiver, ela estará irradiando essa quantidade de energia acumulada, né? Condensada, condicionada nela, pelo comportamento dela. Então você, ao contato com uma pessoa dela, você se sente extremamente bem, porque são energias benéficas, são energias salutares, são energias que não colocam lá para cima
ela é exatamente um ser que, por onde passe, irradia esses benefícios por ser uma acumuladora de energias benéficas. A irmã Celina. Hilário indagou: se nós extraíssemos agora, isso é o Hilário, sempre curioso, doutor Hilário, perguntou para o Aulus, se nós fizéssemos uma ficha psicoscópica da dona Celina, a posição dela, como a estamos registrando, seria devidamente caracterizada como uma acumuladora de energias benéficas, uma pessoa equilibrada, uma pessoa sensível, uma pessoa realmente já em harmonia completa consigo mesmo. Se nós fizéssemos como fosse uma tomografia computadorizada, né, uma ressonância magnética, fazer um raio-x, nós fizéssemos esse tipo, né, de uma psicoscopia dela, nós o caracterizaríamos com esse potencial todo, realmente com essa energia condensada, etc. O Aldous, claro, perfeitamente. Nós identificaríamos as emanações fluídicas de bondade, de compreensão, de fé, bom ânimo. Tudo isso tem no psicoscópico, ou seja, as frequências energéticas em colorações, principalmente nas frequências que tem nos espectros da cor, exatamente no espectro da luz, tem a sua coloração, é pela luz, pela irradiação, pela coloração que você vai ver se ela realmente está dentro do espectro de bondade, de compreensão, de fé, de bom ânimo, tudo saído do mundo mental, captado pelo psicoscópio, que tem essa capacidade gráfica, né? Assim como a Eugênia, na Terra, consegue catalogar elementos químicos. E presta atenção, quando eu falei, assim como a ciência consegue catalogar os elementos químicos que entram na formação da matéria densa, em nosso campo de matéria rarefeita é possível também analisar o tipo de forças sutis que dimanam de cada ser. Mais tarde, o homem poderá examinar, por exemplo, através de equipamentos na Terra que ainda não existe, mas ter um processo, vamos chamar assim, de uma psicoscopia, quando a pessoa está em estado de otimismo. Haverá gráfico que diz, você está otimista. Não é como mentir, não é um falso otimismo. As frequências captadas por esse aparelho vai dizer, não, você é otimista, você é confiante, você está em tristeza, você está em desesperança. Então esses sentimentos serão registrados mais tarde na Terra, no futuro, quando o homem aperfeiçoar e criar o psicoscópio, em que ele poderá ser realmente feito esse tipo de análise no campo das frequências mentais. Hoje o que se tem é uma ressonância magnética, né, uma computadorizada e essas coisas todinhas, capta através de ondas sonoras ou de ressonância mesmo magnética, mas ainda, embora muito avançado, muito mais do que um raio-x, mas ainda não consegue, nós não temos instrumento de captar a pessoa em estado de otimismo, de confiança, de tristeza, desesperança, ainda não. Ainda não se tem instrumento para medir isso. O psicoscópio mede isso. E fixa-lhe ou fixar-lhes a densidade, os limites, como já pode separar, por exemplo, o homem na Terra hoje e estudar as chamadas radiações dos átomos de Urano. Os princípios mentais são mensuráveis e merecerão no porvir, no futuro, os excepcionais atenções. Então, os princípios da nossa mente, as emissões dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, merecerão mais tarde exatamente atenções, porque eles podem ser medidos. Ainda não são, mas podem ser captados por equipamentos eletrônicos. Entre os homens, qual acontece na atualidade? Por exemplo, os homens tentam descobrir o que é o fenômeno da luz, né? Por exemplo, os fotões que são estudados por cientistas que se empenham para se decifrar exatamente como é constituído especificamente o fenômeno da iluminação. Porque se diz que os fótons ou são um processo de radiação, criando campos luminosos, ou eles estão em processos ondulares, né? Eles estão em onda.
E a ciência ainda não tem realmente uma certeza, de uma forma geral, sobre esses fenômenos da própria luz. Aulus expressou uma ficha psicoscópica, por exemplo, determina a natureza dos nossos pensamentos. E através dessa ficha psicoscópica dos nossos pensamentos, a auscultação acaba sendo fácil para nós podermos fazer um juízo, numa análise mais perfeita, dos méritos e das nossas necessidades. Em outras palavras, futuramente, uma pessoa que lidar com terapias, um psicólogo clínico, aqueles que lidam exatamente com as doenças mentais ou com o mundo mental do ser humano, utilizando futuramente um psicoscópio, ele terá muito mais capacidade de avaliação concreta das situações e quais os encaminhamentos de orientações e de diálogo que ele poderá manter nos settings terapêuticos com os seus clientes. Por isso que mais tarde esse instrumento será muito importante para até mesmo encurtar um processo de diagnósticos diante de alguém que possa estar mascarando, né? Não é só eu estou tranquilo, mas não está tranquilo. E isso vai ser registrado pelo pensamento dela. E o psicoscópico resiste, não há como enganar, porque, como disse, as ondas mentais, elas podem ser medidas em termos de frequência, densidade. Isso é muito importante, no futuro será muito importante, como é importante, nesse momento, ser utilizado por um grupo mediúnico. Aí continua aqui. Logo após, o Aulus convocou a um exame detido junto ao campo encefálico da irmã Celina. O encéfalo é todo o conjunto onde nós temos o cérebro com suas várias regiões. Então, o encéfalo são divididos, né, toda na caixa craniana, e ali vai ser feito uma ficha psicoscópica. Na realidade, vai ser feita uma análise com o psicoscópio nessa região da cabeça da irmã Celina. Em todos os processos mediúnicos, não podemos esquecer a máquina cerebral como o órgão de manifestação da mente. E, afagando-lhe a cabeça pintalgada de cabelos brancos, acrescentou: bastar-nos-á um sucinto exame da vida intracraniana, onde estão assentadas as chaves da comunicação entre o mundo mental e o mundo físico. Muito interessante, lembrando que o nosso cérebro, no caso, o encéfalo é o conjunto, né? Cérebro, como eu disse, cerebelo, etc., ali é a sede, é a chave da comunicação entre a nossa realidade mental e o mundo físico. As nossas sensações, as nossas... Obrigado pela dica. Mas olha só, as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as nossas ideias, elas têm frequências. E exatamente no mundo intracraniano que nós permitiremos, e é através dessa realidade do nosso encéfalo, do conjunto do nosso cérebro, que as comunicações se dão, vêm do mundo mental e passa pelas energias eletromagnéticas do cérebro físico e são manifestados a partir do sistema nervoso central, e todo o corpo responde nas suas emoções. E é o que ele está dizendo, né? Exatamente é onde a região estão as bases ou as chaves das comunicações entre o mundo mental e o mundo físico. Se você consegue medir uma pessoa em estado de irritação, de tristeza, de depressão, através de um processo psicoscópico, evidentemente você sabe como poderá tratá-lo, poderá recomendar, se for o caso, até fármacos, se tiver a credencial para isso, mas você vai ter mais facilidade, como hoje uma ressonância te dá um diagnóstico muito preciso daquilo que você tem no seu interior, muito mais do que um próprio raio-x, né? E continua aqui, centralizando a atenção através de uma pequenina lente, Aulus nos estendeu. O cérebro de Celina pareceu uma poderosa estação de rádio reunindo. Aí o André Luiz percebeu pelo psicoscópio
todos esses movimentos, como comparando antigamente uma estação de rádio com antenas, os chamados condutores, as resistências, as ligações microscópicas. Ele ficou espantado vendo o cérebro de Celina através do psicoscópio. E também a disposição das células específicas, os neurônios, né, em serviços diversos a funcionarem, né, como captadores, né, que são capacitores, são detectores, estimuladores também, alguns transformadores, alguns amplificadores das sensações e da ideia, ou seja, essas células é que captam as nossas emoções, ou melhor, tudo que vem do mundo mental, tudo que vem da consciência, da realidade do mundo da nossa mente, das nossas experiências do passado e do presente, passando, por exemplo, quando tu tem uma ideia, essa ideia era... Deu uma pausada aqui, né? Mas olha só, o pensamento gera ondas, frequências captáveis e passam por essas células com funções específicas, por esses neurônios, e muitas delas funcionando como detectores, estimuladores, transformadores e amplificadores dessas ideias, dessas sensações. Essas vibrações fulguram aí dentro como raios incessantes iluminando um firmamento minúsculo. O Wallace observou conosco aquele precioso labirinto, aí vai identificar a epífise, que é uma glândula de produção de hormônios internos, chamada glândula endocrínica, e a epífise brilhava como um pequenino sol azulado, visto pelo psicoscópio. Nesse instante, André Luiz diz, eu reparei os feixes de associação entre as células do córtex cerebral, que é a membrana que envolve a parte externa do encéfalo. O encéfalo é o conjunto, como eu falei, cerebelo, cérebro, etc. E ali, segundo ele, né, admirado, nessa associação entre as células corticais, vibrando com a passagem do fluxo magnético do pensamento. Então vem o pensamento passa magneticamente, esse fluxo magnético passa primeiramente pelas chamadas antenas transceptoras que temos no tecido cortical do encéfalo. Então são milhares e milhares e milhares dessas antenas transceptoras, elas recebem e transmitem ondas, né? Fluxos magnéticos do pensamento. Então o André Luiz percebeu exatamente isso, né? Essa associação entre as células do córtex cerebral, as células do encéfalo em si, em suas várias zonas, né, que nós temos em nossa estrutura intracraniana. E o Wallace prosseguiu dizendo o seguinte: o delicado aparelho encefálico reúne milhões de células que desempenham funções particulares. Se nós temos esses milhões de células nervosas, neurônios, e muitas delas com funções muito específicas, funções particulares. Nós temos células, se tinha dúvida se eram neurônios que davam a capacidade de reter informações naquilo que você está lendo, naquilo que você está aprendendo. Foi até depois de mais de 30 anos pesquisado o cérebro, fragmento do cérebro de Einstein com autorização de parentes dele, e para ver se tinha alguma coisa diferente. E não foi encontrado muita diferença no cérebro físico do Alberto Einstein, mas descobriu-se lá exatamente uma célula que não chega a ser um neurônio, mas é uma célula específica do qual está sendo estudada atualmente pela neurociência, quando sendo uma célula responsável pela gravação, então pelo registro das informações. Quanto mais células nós temos desse tipo, que não chega a ser, repito, um neurônio. É uma função muito específica, mas não chega a ser um neurônio. É uma célula comum, comum não, especial, mas que tem essa capacidade de registrar e de gravar para que nós possamos ter o nosso mundo mental ampliado num sistema de aprendizados. E é exatamente isso que ele está falando, né? Então existem muitas células desempenhando funções particulares. E enumerando determinadas regiões, trechos a trechos daquele prodigioso reino pensante, que é o cérebro. Na realidade não é o cérebro que pensa. Quem pensa é o espírito.
O cérebro é um instrumento de materialização do pensamento, é o que eu estou dizendo. O espírito pensa, essas frequências passam por essas várias células, a partir também do córtex cerebral, e são manifestadas fisicamente pelas emoções, pelo que nós falamos, pensamentos são transformados em palavras. Mas tudo passando por essas ondas eletromagnéticas de todo esse mundo intracraniano, tendo a epífise como, digamos assim, a captadora das energias do mundo transcendente, do mundo transcendental. É a nossa chamada glândula da vida espiritual, a glândula da vida psicológica ou da nossa vida mental. As experiências adquiridas pela alma constituem maravilhosa síntese de percepções e de sensibilidade. Na condição de espíritos desencarnados, mais específicos no equipamento de matéria densa, como nos núcleos de controle das manifestações da individualidade perfeitamente analisáveis. Em outras palavras, nós somos indivíduos, cada um de nós aqui somos um diferente do outro, temos uma experiência diferente do outro, temos um mapa cognitivo diferente do outro. Não existe um mapa. Quando fala mapa cognitivo, são mapa desses registros, dessas gravações, né, dessas memórias que nós temos de várias encarnações, dessa encarnação. Isso vai tudo sendo registrado, tanto pela célula física e também as células chamadas sutis do perispírito. Porque, evidentemente, a célula física tem uma correspondente, que são as células do perispírito. Os órgãos que nós temos no corpo físico também nós temos no perispírito. A diferença é que no perispírito é que estão os centros vitais, os chakras, né? E, de qualquer maneira, ali em nosso mundo mental estão todas as nossas experiências do passado, do presente. E os meus pensamentos vêm desse mundo mental, desse mapa cognitivo, ou seja, dos registros das minhas experiências. Daí eu vou criando as minhas crenças. Crenças são aquelas coisas em que nós, assim, nos identificamos a partir de algum momento em nossos comportamentos, em nossas ações ou em nossas reações. Exemplo, eu vou enfrentar um certo desafio e antes de enfrentar o desafio eu já coloco na minha percepção do desafio que eu vou enfrentar, que eu não sou capaz de vencer. Isso é uma crença. Eu já vou com essa crença. Eu não vou vencer porque eu não sou capaz, eu não consigo. Quer dizer, eu acredito que eu não consigo. Eu acredito que eu não sou capaz. Isso é crença. Isso vem do mundo mental. Isso vem do mapa cognitivo. Vem dos aprendizados de vida anterior, porque talvez já erramos no passado e temos medo de enfrentar no presente. Então, o ideal é nós, aos poucos, aprender as melhores coisas, ler os melhores livros, melhores conversas, melhores programas, para a gente fazer exatamente uma higienização desse mundo mental, para que esses sistemas de crenças que nós temos sejam proativos. E eu, diante de um desafio que eu vá enfrentar, eu tenho a certeza que eu posso vencer esse desafio, que eu posso realmente superar as minhas limitações, embora sabendo que eu também posso não vencer, mas já vou com uma proatividade, eu já não vou com derrota. Amanhã eu vou fazer uma prova para um vestibular. Se eu tenho um sistema de crença de que eu sou burro, que eu não consigo, que eu vou errar de novo porque eu já errei nas provas anteriores, e você veja que eu estou criando numa crença, que é uma crença limitante, vindo do mundo mental, desse mapa cognitivo, que eu vou fazer uma péssima prova, que eu não vou fazer uma boa prova. Porque na hora da prova eu vou disparar certos tipos de enzimas vindo do cérebro, né, que são as chamadas funções neuroquímicas, e isso vai me trazer insegurança, eu vou perder capacidade mnemônica, assim, de capacidade de memória, e na hora de fazer a prova, eu vou fazer uma péssima prova, porque eu já vou com esse pensamento negativo, eu já vou derrotar, eu vou com uma crença limitante. Eu preciso com uma crença realmente proativa. Eu vou fazer uma boa prova porque eu estou preparado, embora eu possa até não fazer tudo, até não ser reprovado. Mas eu vou para fazer uma boa prova. Aí já não é um otimismo maluco, é um otimismo com a chamada crença proativa. Você tira do mundo mental isso. Então o convite é você se identificar com essa proatividade, não com a negatividade. É você ter certeza de que você tem poderes dentro de você para poder ir resolvendo as questões desafiadoras da vida. Mas voltando aqui, e isso tudo estão, como eu disse assim, nas células físicas também, porque elas produzem essas enzimas, né? Essas funções neuroquímicas que vão dar as reações emocionais.
Você está numa prova nervoso, você querer lembrar, querer forçar a lembrar, você não vai lembrar, vai fazer uma péssima prova. Ou qualquer outro desafio, né? Então é preciso ir preparado, ir preparando nossa mente, fazer a oração, acalmar, acreditar no poder que nós temos em nós, buscar esse material do mundo mental, como eu disse, vai passar pelo tecido cortical, vai passar pelo encéfalo, pelas células com funções específicas, que vão me dar ou não nessa produção dessas funções neuroquímicas do cérebro numa hora de um desafio, tranquilidade, equilíbrio. Eu vou ter equilíbrio diante de uma situação. Da mesma forma, eu não vou ter se eu tiver uma crença que eu chamo realmente escravizante ou limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não mereço, eu não valho nada, eu não dou conta, eu não tenho jeito mesmo, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo. A pessoa que fica pensando isso o tempo todo. Isso é uma crença dela. E ela realmente se coloca nessa condição. Isso não é bom. Não é bom para ela, né? Ela precisa ressignificar isso. E de onde é que ela tira essa incerteza, essa insegurança? Dela mesma, desse mundo mental dela. Vamos melhorar o mundo mental com boas leituras, boas reflexões, reflexões com orações, com meditações, dar espaço, cuidar mais de você, do seu ponto de vista espiritual, para que você possa realmente, diante do desafio, estar preparado para eles, porque os desafios vão vir, você estando ou não preparado, eles vão vir sempre, nós estamos no mundo de prova e expiação. Então, já que eles vão vir, que nós possamos estar preparados para cada um deles. Aí nós preparamos no mundo mental, com prece, como eu disse, meditação, respiração, você fazer visualizações, você dar tempo para você fazer, como meditação é extremamente importante. Você começar a trabalhar a chamada inteligência emocional, não ficar só no racional. O racional é muito horizontal. Quando você trabalhar a sua capacidade emocional, você vai muito além, você consegue ser criativo, você trabalha o seu imaginário. Aí você vai longe, né? A inteligência emocional é fundamental, é muito diferente da racional. A racional nem aceita muito a inteligência emocional, porque você cria coisas incompatíveis para a racionalidade em algum momento. Mas é tão extraordinário você trabalhar a emoção, trabalhar o sentimento. Isso é fruto de exercício, é fruto de práticas técnicas que existem. Jesus ensinou. Vigilância. Vigilância é a percepção, autopercepção. É você que começa, por que eu sou assim tão negativo? Por que eu sou tão ansioso? Penso que vai dar tudo errado no futuro. É começar a fazer uma alta, isso é percepção. E quando você perceber que está sentindo uma coisa negativa em relação ao futuro, ou daqui a pouco você vai enfrentar um desafio, você começa realmente a fazer uma ressignificação. Aceite que está sentindo isso. A partir da aceitação, você reflita por que está sentindo isso. E a partir dos porquês reflexivos, você procura saber quais as ações naquele momento que você pode empregar para sair dessa situação e haja, né? Uma prece para me ajudar. Eu estou numa situação, estou angustiado e tal, e eu aceito que estou irritado, eu aceito que estou ansioso. No momento que eu aceitei e refleti, o que eu posso fazer agora para sair da ansiedade? Fazer uma prece. Faça uma prece. Você decide fazer uma prece e você acaba fazendo a prece. Faz a prece, você sai da ansiedade. Foi o que Jesus falou, vigiai e orai. Mas uma prece não é uma prece egóica, não. É uma prece no esforço de conexão com as forças superiores. Prece é isso, é uma conexão para a busca de forças superiores, a partir da força interior, da força íntima que você tem. Essa força íntima é que te leva à força que você vai conectar com seu mentor espiritual, com seu anjo de guarda, com seu amigo, né, que pode estar ali também afinizado com você, e você vai enfrentar o desafio com certeza com vitória. Não há como ser diferente. Mas é preciso estar preparado 24 horas por dia. Por isso que Jesus falou, vigiai e orai. O vigiar não é se policiar. Policiar, a pessoa fica toda se policiando, vai ter uma péssima vida. O vigiar é você ter a cautela, é ver por que está pensando tanta coisa negativa. Aceitar que está pensando coisa negativa, isso é importante. E começar a dar um significado novo aos pensamentos negativos. Porque todo pensamento gera frequência, vocês viram aí. Né? Então, você pensou, já vai gerar um tipo de frequência que é captado por um psicoscópio. Mas se você é otimista, o otimismo, a frequência vindo do mundo mental, o otimismo, você vai pensar no otimismo, você vai ter frequência de otimismo e ao redor de você, em sua zona de ação, né, no raio de ação que você está trabalhando, espíritos que estiverem por ali, até encarnados mesmo, vão te auxiliar.
Mas a pessoa pessimista, evidentemente, ela não consegue caminhar. A pessoa pessimista é aquela pessoa que, como por exemplo, ansiosa, né, fica preocupada com o que vai acontecer no futuro, normalmente presa a um passado de erros, de sofrimentos, de equívocos, etc. Passado é puxar, na realidade é deixar o passado para o passado, ninguém esquece, mas dar um significado novo dos erros que nós cometemos no passado. Não é, se eu tivesse feito assim, por que eu fiz assim? Já passou, não adianta ficar com essas conjecturas. Já fez. Agora, o que eu posso fazer para corrigir? Aí eu já não vou fazer para projetar no futuro qualquer tipo de antecipar sofrimento do que eu acho que eu vou sofrer no futuro. Não. No presente, eu trabalho todo esse processo no meu mundo mental. É muito importante trabalhar a nossa mente. Não tem como. Se você quer trabalhar com mediunidade, para você aprender a se concentrar, a lidar com a espiritualidade, com essas forças transcendentes da mediunidade, é impossível realmente nós conseguirmos, digamos assim, uma boa sintonia se eu não me exercitar no dia a dia. Prece, prece não faz mal não. A prece não é o blá 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 decorado não. A prece é nós termos a capacidade de poder realmente numa introspecção, um processo de busca de conhecimento das suas emoções, dos seus sentimentos, das suas intencionalidades. É você começar a buscar realmente um equilíbrio com você. Não ficar se cobrando a ponto de se maltratar, se rejeitar, dizendo que você não tem jeito, que é essa crença limitante. Não. Eu tenho jeito, eu fui criado para a pura e eterna felicidade. Todo ser humano foi. E a partir dessa minha visão, né, em que eu possa transformar gradualmente essa minha potencialidade, porque eu tenho o poder de me transformar a minha vida. A transformação não virá de fora. Toda transformação ela é individual. Então eu vou encontrar, conectando com o poder que eu tenho dentro de mim, com certeza eu conseguirei avançar, dando um salto de qualidade evolutiva no campo tanto intelectual como moral, numa encarnação muito bem aproveitada. O convite é vigiar e orar. Vigiar e orar. O policiar é você ser muito rígido com você. É você ser muito duro com você. É você não se permitir errar. Não é isso. Quando você está vigiando, você, poxa, percebeu que errou. Opa! Pelo menos a minha consciência está me avisando, bem como um conflito ou como um alerta de que esse não foi o melhor caminho. Eu vou aprender e vou tentar fazer de forma diferente. Mas eu não vou me macerar, transformar isso em culpa. Eu vou transformar isso em um alerta para não fazer de novo, mas não em culpa. Porque a culpa é exatamente você não dar atenção ao alerta da consciência que você errou, você vai errar de novo várias vezes. Mas quando você aceita que errou e você faz uma reflexão sobre o erro e tenta aprender com ele, se propondo fazer de forma diferente, você com certeza vai fazer de forma diferente e a tendência é acertar. E se errar, faça quantas vezes for necessário, mas sem se macerar. Ser um pouco mais maleável com você, ser um pouco mais flexível com você, ser mais amoroso com você, ser mais misericordioso, ser mais compassivo com você. Não é você se desculpar, mas também é você não se culpar. É você se aceitar. A palavra é aceitação. E a partir da aceitação, você decide a sua transformação e haja para a sua transformação. É exatamente assim que nós vamos mudando devagarinho os nossos tons mentais, e quando alguém fizer uma psicoscopia da nossa realidade mental, vamos ver, poxa, ele realmente é otimista, é uma pessoa realmente pé no chão, as crenças dele já estão bem ressignificadas, e assim vai. Repito, se eu ficar com as minhas crenças limitantes, que eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu sou um zero à esquerda, eu sou um lixo, eu não dou conta, etc., isso realmente vai entravar a minha marcha na atual encarnação. É mudar isso aí. Se Deus me criou para a pura e eterna felicidade, eu já posso ter contato com uma relativa felicidade, ainda que momentânea, no aqui e agora. Isso é possível e Deus permite. Mas vamos continuar aqui. É assim que a alma encarnada possui no cérebro físico os centros especiais. Então existem células no nosso corpo, no nosso cérebro, né? Os centros especiais que vão administrar, que vão coordenar a cabeça como um todo. Cabeça é tudo, né? Rosto, tudo é cabeça. Nós estamos falando do rosto, os olhos, ouvidos, membros, a região da cabeça. E em conjunto com os centros da fala, da linguagem, da visão,
da audição, da memória, da capacidade da escrita, do paladar. Vamos falar dos 5 sentidos também, da deglutição, do tato, do olfato, do registro do calor e do frio, da dor, do equilíbrio muscular, da comunhão com os valores internos da mente, da ligação com o mundo exterior, da imaginação, do gosto estético, dos variados estímulos artísticos e tantas outras quanto sejam as aquisições de experiências que nós acumulamos, que nós entesouramos através das nossas conquistas em face da nossa estruturação individual, passo a passo, no esforço que nós empregamos, paciente, continuado, disciplinado, permanentemente, sem abrir mão desse esforço. E aí, enaltecendo-a pelo trabalho constante, para a sublimação integral, a face de todas as vias de progresso e aprimoramento da Terra. Aulas, ele ainda continuou dando essas aulas. Nós não podemos realizar qualquer estudo de faculdade medianímica sem o estudo da personalidade. Considero assim de que é extremamente importante a apreciação dos centros cerebrais que representam bases de operação do pensamento e da vontade. É muito importante nós trabalharmos exatamente esse potencial que temos em nosso mundo cerebral, considerando que aí estão todo um complexo de operações de pensamentos e vontade. Passarão pelo mundo cerebral, né? Porque, a rigor, quando eu penso, eu sinto, e o sentimento é desaguado nas nossas emoções, né? Exatamente, a emoção ela é fisiológica, ela é profundamente fisiológica, já está mexendo com todo o sistema nervoso, todo o sistema endocrínico. Então, todo pensamento gera sentimento e gera emoção, todo. Considerando que o pensamento gera sentimento e emoção, e que o pensamento ele é gerido pela vontade, eu preciso trabalhar exatamente em mim, permanentemente, como está a minha vontade de me tornar uma pessoa melhor, ou permanecer onde eu estou. Porque, na realidade, o trabalho de automoralização, falando a importância para que nós possamos apreciar os centros cerebrais que representam essa operação como base, pensamento e vontade para a mediunidade, é começar a dizer, o que eu quero com a mediunidade? Por curiosidade, estar em contato com os espíritos, ter revelações, ou eu quero utilizar a mediunidade exatamente para que eu possa crescer moral e intelectualmente. Sabendo que crescimento moral e intelectual é escalada de cordilheira e não é andar em estrada asfaltada, como eu sempre digo, né? Carro muito veloz. Não. É lento, é gradual. O processo de nossa transformação se dá gradualmente. Se dá em nossa experiência com erros, com acertos, com o exercício de auto-perdão, de auto-misericórdia, de auto-caridade, de auto-acolhimento amoroso, sempre buscando em nós potencializar a luz que somos, para que, ao potencializar a luz que em essência somos, que em potência nós somos, nós possamos realmente, naturalmente, desenvolver as virtudes e ter um extraordinário trabalho no campo da mediunidade, sabendo que as coisas, subir montanha não é, como eu disse, andar numa estrada asfaltada. São muito desafiadores. Não pense que, porque eu estar no grupo mediúnicos, os desafios não vão acontecer, muito pelo contrário, vão acontecer com muito mais insistência, até para que nós possamos ser avaliados em nossa renúncia, em humildar o nosso orgulho, em amansar a nossa rebeldia, em estar em contato permanentemente com essa fé racional e acreditar na força, né, dos espíritos que também nos dão uma força suplementar para essa caminhada. Eles não vão caminhar por nós, mas eles podem nos dar realmente um grande auxílio para que nós não desanimemos diante dos obstáculos. E considerando essa realidade, ele vai falar sobre a questão da intuição, e eu gostaria de dar continuidade a essa nossa reflexão no próximo sábado, ficando por aqui por enquanto, mas voltando a tocar nesse assunto, porque é tão importante, nós que somos candidatos à mediunidade,
a não ficar cobrando de nós não é ficar achando que nós vamos fazer em termos de espíritos moralizados aquilo que nós não temos ainda capacidade de fazer. Não é que não temos ainda, nós temos poder para fazer aquilo que nós somos convidados a fazer. Não adianta eu vender uma imagem de virtudes que eu estou mascarando. Assim, não adianta você querer substituir um vício com uma falsa virtude. Você é o que é, com acertos, com erros, sem o mascaramento, sem o ego mascarado, tentando realmente fazer, numa ilusão, a substituição de uma tendência negativa numa suposta tendência positiva, numa falsa santidade. Isso não vai levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai ficar estacionado. Somos o que somos. Reconhecer que nós temos o direito de errar com o dever de acertar. É saber de que o trabalho de nosso autoaperfeiçoamento vai se dar através de muitas provas. Não adianta pedir a Deus que tire as provas do meu caminho, porque eu não vou crescer sem provas. E as expiações já estão atreladas porque são provas compulsórias. E sem rebeldia, amansando a rebeldia, né, com humildade. E, sobretudo, como eu falei, humildade é humildar o orgulho mesmo. E humildade não é você se considerar tadinho, eu estou mais do que isso, não. É você também reconhecer a sua grandeza. Isso é humildade. É você reconhecer os seus limites e reconhecer a sua grandeza. Verdadeiramente, humildade é isso. Você saber do seu potencial também. Isso é humildade. Isso é um comportamento de humildade. Sabendo que você é uma criatura falível, está em aperfeiçoamento, que tem potencial para caminhar muito e que ainda tem muito também a aprender, mas tem muita coisa já muito bem resolvida. Então, humildade é você ter esse reconhecimento, né? É a autovalorização, é o autorrespeito, né? A referência é você. Você é seu melhor amigo, você é o seu maior instrutor, você é o seu maior, digamos assim, companheiros em sua eternidade. Valorize-se exatamente nesse sentido. Se perceber, seja um bom médico com humildade, com mansidão, com simplicidade, com tolerância, com essas virtudes. Dito isto, sábado nós vamos dar continuidade, consegui falar, muito obrigado aí por você, até recebi aqui uma dica aqui do chá com Simão, né? Eu vou fazer isso aí. Não tomei ainda não, sabe, mas vou tomar, para ver se melhora. Ó, o mestre chegou no final, mas a espiritualidade me segurou, tá vendo? Eu consegui segurar. E vamos fazer isso, faz um exercício, você pode fazer um exercício hoje, né, antes de dormir. Eu gosto de sempre usar esse termo, eu amo a mim mesmo. Assim, quando você eu amo a mim mesmo no sentido, né, do amor egóico, um amor profundo, consciencial. Quando você falar eu amo a mim mesmo, será que isso faz sentido? Há uma ressonância quando eu digo que eu amo a mim mesmo? Se houver, você está se amando. Se não houver, vai ficar só da boca para fora. Você vai aos poucos, tentando sentir esse alto amor. Alto amor não é amor próprio. Amor próprio é do mundo egóico, transitório, não tem nada a ver. Alto amor é você se amar verdadeiramente para poder amar o outro, né? Uma ótima noite para vocês, tá? E para mim também. Que Jesus nos abençoe.